Fala galera, bom dia. Vamos nós? Alguém tá afim de operar hoje aí? Vamos nós, vamos nós. Vamos bater um papinho aqui antes do mercado abrir aí, né? Agora são 8 horas e 34 minutos do dia 10 de junho de 2022. Levar um papo aqui com vocês com relação ao mercado financeiro, com relação aí às projeções que cada um tem aí para sua vida, para ao longo dos próximos 5 anos. E o que você acha que acontecerá a você daqui a 5 anos? Essa é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer. Você precisa sempre estar fazendo backup do momento atual que você vive, para que assim você possa projetar, galera, aí o que você quer para daqui um ano. Você começa, na verdade, na vida tentando projetar os próximos 6 meses, né? E aí depois você vai aí passando para um ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos aí. É uma projeção boa de vida para que você faça, para saber de fato aonde você está na sua vida, o que você cresceu no último ano, o que você evoluiu, quais as informações que você tem esse ano que no ano passado você não tinha. Isso é algo bem interessante que você fique sabendo. Isso vai te ajudar na trajetória de vida aí e em rumo aos teus sonhos, em rumo ao que você está buscando na vida. Falando de mercado financeiro, falando de evolução, a evolução humana ela faz parte do nosso perfil. O ser humano ou ele está crescendo ou ele está regredindo. E aí isso vale para todos os aspectos da vida humana na Terra, né? Você pode ver que a gente nasce sem saber falar, sem saber caminhar, e a partir dali a gente começa a participar da evolução. E um ano depois você já começa a andar, e em seguida você começa a se comunicar com os outros seres humanos, e assim a evolução se perpetua até que você saia da Terra e retorne ao início. É assim que funciona a vida. A gente precisa entender, a gente precisa respeitar esse processo, e infelizmente muita gente no mundo passa por essas fases sem entender, porque estão desfocados aí dos verdadeiros objetivos, e objetivos que são cruciais para uma vida boa, para uma vida digna, para que você de fato possa valer, é, 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 faça com que o nosso Criador aí fique feliz com o que a gente veio fazer na Terra aqui, com a missão que cada um tem, cada um carrega consigo. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque as distrações do mundo em volta faz com que você se poupe energia, com que você foque naquilo que há de menor na vida. O que é a vida na Terra, né? A gente poderia aí colocar que você precisa ser feliz, você precisa fazer parte da felicidade de outras pessoas, você precisa fazer aquilo que você gosta, e isso é perdido, né? Há dentro de um laço temporal, as pessoas se perdem dentro dessa caminhada. Então, assim, é bom refletir, é bom fazer uma projeção, é bom refletir com relação ao que você faz, com relação ao que você quer, porque a vida é muito rápida. Quando você se der conta, ela já está acabando. E aí eu acho que é um dos piores arrependimentos da vida de uma pessoa, é quando ela chega próximo do ponto final e aí ela se arrepende de algo que não fez ou de algo que não tentou. A tentativa é a chave para o acerto, né? A gente já tem aí vários exemplos disso, né? Einstein fala muito bem disso. Ele fala que tentou 99 vezes. Ele fala que não é uma tentativa. Ele fala que ele teve que fazer 99 vezes para quando chegasse na centésima vez, ele concluiu aquilo que ele começou a tentar desde a primeira vez. Falando sobre mercado financeiro, galera, hoje no Brasil, eu ainda sou muito pequeno com relação ao que eu tenho propósito, mas com relação ao mercado financeiro, a gente tem muito cara bom de mercado aí,
Tem muito cara que mente também com relação ao mercado, até porque eles mentem por não saber. São os verdadeiros enganados que acabam enganando pessoas também, né? O mercado financeiro, não só no Brasil, no mundo, quando você abrir os olhos para ele, você vai perder aí quebrar o mito e quebrar o paradigma com relação ao mercado financeiro. Há um paradigma muito forte quando se fala de mercado financeiro, porque as pessoas não entendem o que é ser um investidor, o que é ser um especulador de mercado, que os dois são bons, né? O investidor é que ele tem grana de verdade para investir, o especulador, o conhecido hoje como day trader, é o cara que faz dinheiro todo dia, é o cara que tem uma liberdade por saber fazer aquilo. Hoje isso no Brasil vem crescendo, apesar de ela ainda estar numa posição muito baixa, né? Hoje a gente chega a ter 5% dos brasileiros na bolsa, entre investidores e day trading em geral, né? Temos aí pouca gente. Aí às vezes a gente se pergunta o porquê que outros países evoluem. É porque a nação evolui, é porque as pessoas querem crescer. O Brasil a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso, porque a gente fica, como é que eu posso falar? Você fica programado a viver o que é imposto para que você viva, né? Todos nós fazemos parte de um sistema grande, um sistema que é sustentável, um sistema onde você trabalha muito no sonho das outras pessoas e aí esquece de fato os seus sonhos. E é isso. Estados Unidos tem uma média de 67% da população americana investe na bolsa de alguma maneira. Investe em fundos, ou eles são day traders, ou eles são investidores, enfim, eles têm relação com a bolsa. 67% daquela população pratica isso. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque o brasileiro ele se baseia muito na vida americana, né? Por que as coisas são diferentes lá? Por que a cultura é diferente? Problema a gente tem em todos os países do mundo, em qualquer ponto do mundo, onde há ser humano há problema. Vai existir o problema, porque é assim que tem que ser. Mas a gente pode ver lugares melhores, né? Que aparentemente a gente vê uma melhoria. Muitas das vezes na questão financeira, na cultura, no espaço geográfico, no tipo de cidade, enfim. Tudo isso a gente tem que estar atento. Se você está na jornada de estar crescendo, você precisa estar atento com relação a isso. Na Europa a gente tem em torno, cara, de 87, 86, 87% da população participam da bolsa. Então olha o quanto que isso é interessante. E aí você vê as riquezas, né? A cultura, a maneira de enxergar as coisas é totalmente diferente. E o Brasil eu tenho fé que a gente vai caminhar a partir de agora, né? Tá tudo muito no início, a bolsa ela tá ativa aí desde 2008 com uma facilidade um pouco maior para CPFs, para pessoas físicas. Então eu acredito que ao longo aí dos 15, 20 anos para frente, o Brasil deve dar aí uma caminhada. Lógico que o Brasil vai muito pela necessidade, o brasileiro ele vai muito pela necessidade. Eu posso falar para vocês que daqui a 5 ou 6 anos, quem não souber nada de bolsa, ele vai estar um pouco numa ilha que ele vai ter dificuldade de sair dela, que ele vai depender das pessoas, vai depender muito do que as outras pessoas vão fazer. Então por isso, cara, vem hoje, começa hoje. Olha para isso daqui que eu tô mostrando para vocês. O que tá na minha frente aqui nada mais é do que um monte de risco vermelhos e verde. É isso que você consegue enxergar porque você não tem conhecimento sobre isso. Quando você entender que o que tá aqui na verdade é dinheiro, quando você entender que o que está aqui é empresas, instituições, são negociações financeiras, você vai começar a abrir o olho, você vai começar a perceber que a vida tem muitas maneiras de ser vivida. Quando você vê que um candle desse, a maioria das pessoas quando começam aí, que lê o primeiro livro sobre bolsa de valores,
sobre investimentos e sobre o que acontece lá, quando você começar a entender que o menor candle que tem aqui te paga anos de trabalho, o melhor candle que tem aqui, o menor candle que tem, ele te consegue pagar anos de trabalho, quem sabe até uma vida toda. Então você vai querer participar de algo que é surpreendente, algo que é grande e algo que é universal. Uma vez que você aprende a enxergar isso daqui da forma que de fato você tem que enxergar, você começa a mudar, você começa a pensar de maneira diferente, né? É o certo. Nós somos programados para ver o que está mais próximo da gente, aquilo que fica mais fácil para a gente ver. Então, eu quero deixar essa mensagem aí e falar para você que se você tiver algum interesse de ter os conhecimentos básicos para começar a entender, se inscreve aí no canal. Eu sou iniciante, porém eu sempre na minha vida fui um curioso e eu descobri isso tem algo em torno de 2 anos que eu comecei a estudar um pouco sobre isso e descobri que vale muito a pena, que a gente precisa saber. A gente precisa, se você não quiser participar, não tem problema, mas você precisa saber, que é para quando for lá daqui a 5 anos, 10 anos, você falar assim, cara, eu sabia, mas eu não fui por decisão. Quando você faz as coisas por decisão, tá tudo certo. Tem muito cara aí que fala, tem muito cara que te dá um caminho muito certo. Tem um cara famoso aí que fala uma seguinte frase: cada um tem a vida que merece. E isso é muito verdadeiro. Então, dentro dessas frases que parece modinha, que parece que as pessoas repetem porque viu alguém falar, elas têm todos os sentidos aí, tá? A maioria das vezes é a gente que não quer enxergar, tá? São muitas as ideias expostas e a gente acaba não dando valor, a gente acaba não vendo, né? Porque a gente está na nossa vida. Eu não sei qual a profissão que você tem. Eu sou uma dessas pessoas, eu tenho uma profissão, eu trabalho e eu sei como que é. Então ninguém melhor fala de você do que você mesmo, né? Diz que há uma diferença, né? Existem diferenças na vida. Sou um cara muito curioso e eu fico muito observando o que de fato está acontecendo à minha volta. Existe a diferença entre um louco e um sábio ou um gênio, né? A pessoa gosta mais dos nomes que chamam mais atenção. Então a diferença entre um louco e um gênio é que o gênio é uma pessoa normal e o louco é um cara que ele sabe que existe alguma coisa, mas ele não consegue provar para outra pessoa que existe. Então ele vai se frustrar dentro daquela realidade dele, porque ele faz aleatoriamente as coisas. Então isso vale muito para a bolsa. Se eu te falar isso daqui, você vai ter o primeiro impacto e você pode criar uma curiosidade em você e você vai atrás. E aí naquele momento você está sendo louco. Só que saiba da seguinte informação que eu vou te passar: todo louco, há uma possibilidade muito grande de que se torne um gênio. Essa é a verdade. Porque o louco ele começa com a loucura, mas ele precisa provar ela para alguém. E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, eu vou te falar o seguinte: no dia que esse louco provar, as coisas mudam. E aí ele vai receber várias pancadinhas no ombro, falando a seguinte frase: eu sempre acreditei em você. Eu sabia que você era diferente. Mas enquanto ele não provar, ele vai receber muita pedrada. E a gente tem que estar preparado para isso daí. Beleza? Esse foi o nosso papo de hoje sobre os rumos que você precisa tomar na sua vida. E nós já estamos aqui agora, vamos ver aqui, 8h48, o mercadinho já quase indo para leilão. E a gente vai aguardar, né? Vamos ver o que a gente consegue, vamos ver se a gente consegue. Será se a gente consegue R$10, R$20, R$30 operando com somente um contratinho? O que significa um contrato? Quanto que eu preciso para operar um contrato? Deixa aí tuas perguntas aí, deixa teus comentários que eu vou te explicando aí ao longo do tempo. Eu pretendo fazer isso agora por um período
enquanto vida eu estiver na Terra. Então vai dar tempo eu responder todo mundo aí. É isso daí, galera. É isso daí a mentalidade que a gente tem que ter, né? Pra poder encarar a vida, pra poder encarar a realidade. E uma coisa interessante que eu vou acrescentar pra vocês é que gráfico é a linguagem universal. Aí, e se fala pra mim, Benedito, mas é muito difícil. Não, difícil é você encarar o primeiro desafio da vida. Alguém sabe me falar aí qual é o primeiro desafio da vida? O primeiro desafio da vida, vou revelar pra vocês. O primeiro desafio da vida é você nascer vivo. A partir daquele momento, se você é um nativivo, você tem o primeiro desafio grande da sua vida. É assim que eu vejo a vida, é assim que ela é. Então, o primeiro desafio da sua vida você já passou. Todos os que vierem depois é só mais um. E é assim que é a vida. Ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela tem que ter, a gente tem que ter atenção com ela, né? Gráfico é uma linguagem universal. Deixa eu te perguntar, você fala quantas línguas? Você sabe falar português? Porque eu mal sei falar português, ainda falo muito ruim. Até peço perdão. Mas o gráfico ele é uma linguagem universal. Então você pode começar operando no Brasil. E aí você ficando bom nisso, de repente você vira um especialista. Aí você pode operar também na Dow Jones. Imagina, você vai da Ibovespa São Paulo, Brasil. É o mesmo gráfico que acontece lá na Dow Jones americana, na bolsa asiática, na bolsa da Europa, para diminuir o papo em qualquer bolsa do mundo. O que isso quer falar? O que isso quer dizer em português? Que você pode ganhar em real, que você pode ganhar em dólar, que você pode ganhar em euro, que você pode fazer bolsa de mercado tradicional, que você pode fazer forex. O mercado de forex ele movimenta uma pequena quantia de dinheiro que é algo em torno de 7 bilhões por dia. Então é bem interessante você poder pegar um pouquinho, né, para você, uma fatiazinha, um pedacinho de bolo. Eu me sinto uma formiga com relação ao mercado. Eu só preciso daquela migalhinha que vai cair lá, algo pequeno, só que é algo pequeno de algo muito grande. Essa é a diferença. Tá bom, galera? Vamos aguardar o mercado aí. Eu estou vendo aí que está quase indo pro leilão. Vou começar a observar o mercado. Vamos ver o que a gente vai conseguir hoje, né? Se a gente consegue ganhar 10 reais, 20 reais, não sei. Eu estou operando somente com contrato, por questões de respeito a quem ainda não entende o que é isso aqui. E a gente vai fazendo aí umas comparações dentro do que vai acontecer. Um contratinho, a gente vai operar, vai ver o que consegue. Se vai conseguir 10, 20, 30, eu não sei. Vamos aguardar. O mercado é surpreendente, às vezes ele paga, às vezes ele não paga, depende do seu equilíbrio emocional, depende do que você sabe sobre o mercado. Vamos só aguardar, galera. Volto aí com a primeira operação rodando, tá bom? Galera, takezinho aqui, ó. Bateu o nosso take, entramos vendido, saímos no lucro, um contratinho. Estamos aqui com 83 reais, esperamos um pouquinho, deu tudo certo aqui na operação de hoje. Aquele forte abraço para você, fique com Deus. Pagou até mais, eu estava com o alvo aqui, ele estourou e pagou bem mais embaixo. É isso que eu quero que vocês entendam, que o mercado financeiro ele é isso. Eu estou agora, fiquei de 9 horas, trabalho de meia hora, operando somente um contratinho. Fui pago 83 reais. Isso eu quero abrir os olhos para quem é iniciante, para quem quer vir para o mercado, é isso aí que acontece. Digamos que se eu tivesse aqui operando com 10 contratos, estaria agora com 830 reais. Tá ótimo, né? Forte abraço para vocês, que Deus abençoe todos aí. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Metinha batida na contazinha para iniciante, na manha, devagarinho, sem grandes preocupações. Forte abraço, fui!